O Corinthians fez a proposta para o Ramon Dias, a proposta foi aceita e depois o Corinthians não entrou mais em contato com o treinador argentino. O que eu imagino que está acontecendo? Claro que não vou falar coisas da minha imaginação somente, mas também de informações que eu tenho. O Corinthians tentou fechar com o Carille da seguinte forma, né? Uma coisa está linkada à outra, então eu preciso falar as duas. O Corinthians ele tentou fechar com o Carille da seguinte forma: Carille, vai lá no Santos, se vira com a tua saída lá, nós não vamos negociar com o Santos, você negocia a sua saída, e depois que você negociar a saída da sua multa rescisória, a multa está em 2.400.000 reais. A gente vai compensar isso aumentando aí o seu salário. O Corinthians fez uma proposta salarial para ele e jogou um valor acima com um tempo de contrato maior. Tá? O valor que estava sendo discutido era 2 anos ou até o fim do mandato do Augusto Melo, com uma boa multa rescisória para o Carille. E aí o que acontece? Né? Com o Carille ficando 2 anos ou 2 anos e meio e um salário maior, ele conseguiria ganhar mais do que ele ganha no Santos e ainda pagar a multa rescisória. O Corinthians, na verdade, estava usando o próprio Carille para financiar a própria multa do Carille. Então a situação do Corinthians não é boa. A grana ainda não chegou. Então o Corinthians vive uma situação que a grana não chegou, precisa ainda, né, pintar uma grana boa aí realmente. A grana dos direitos de televisão ainda não pingou e o Corinthians vive essa situação aí mais complicada, tá? Né, para a gente entender um pouco aí o que está acontecendo. Aí o que acontece? Travou a situação, né? Travou a situação. Por quê? O salário do Carille pro Corinthians é um baita de um salário. Ouso a dizer que era quase 3 vezes mais que ele ganhava no Santos. Pode colocar aí. É um baita de um salário. Não vou entrar no mérito agora, não vou falar o valor total, mas é um baita de um salário. E aí o que acontece? O Carille deu uma enroscada, deu uma travada, porque o cara que tem que pagar a multa dele, fica difícil. E aí o Corinthians começou a focar no Ramon Dias. O Ramon Dias, o Corinthians já se interessava por ele desde o início, tá? É bom deixar isso bem claro. Eu, no almoço com a Fiel, não tem conversa, eu trouxe com exclusividade que o Ramon Dias estava na pauta como plano B, tá? Inclusive, subi a matéria na minha coluna no UOL na sequência, ficou bem registrado no almoço com a Fiel. Assim que o Antônio Oliveira cai, de uma maneira bem rápida, eu consigo trazer os nomes que o Corinthians pretendia contratar. Esses nomes eram Carille, Fábio Carille e o Ramon Dias. Como travou com o Carille, o Ramon Dias não precisa pagar a multa rescisória, não precisa pagar nada para ele, basta o Corinthians simplesmente ir lá e pagar os salários. O Corinthians ofereceu um salário menor do que ele ganhava no Vasco. O Ramon Dias, gente boa, aceitou, tudo certo, só que o Ramon Dias, através do André Cury, deu o retorno para o Corinthians, o aval, dizendo que estava tudo fechado e o Corinthians não respondeu mais. Aí vem as minhas possibilidades. E eu vou falar sobre elas agora. Quais são as minhas possibilidades? Que eu falo que são minhas, tá? Porque eu discernindo aí o que está acontecendo. O Corinthians ou ainda está esperando alguma coisa do Carille, que para não responder o Ramon, você fez a proposta para o cara aceita, depois tu não responde mais? Ou o Corinthians está esperando ainda algo do Carille, e no Santos eles garantem que o Carille vai ficar. Se tu vê o noticiário dos meus amigos, colegas de Santos, eles não duvidam, eles não passam nem pela cabeça deles que o Carille vai sair. E lá só sai pagando a multa. Além disso, eles já falam que o Carille está empolgado, que vai viajar para o Ceará, aquela coisa toda para o jogo de sexta-feira do Santos. Ou eles estão esperando algo com o Carille, que eu acho, né, um pouco difícil, mas pode ser que seja, ou há uma terceira opção que ninguém sabe ainda. Eu descobri, está confirmado, que o Sampaoli, ele esteve na pauta, avaliado. Fala pessoal, tudo jóia? Gente, novamente eu volto no canal, trazendo para vocês todas as informações de forma exclusiva do Timão.
E vamos iniciar falando aí de problema, né? Nessa quarta-feira, Gustavo Mosquito e Arthur Souza acabaram entrando na justiça aí para receber fundo de garantia atrasado. E o Corinthians teme que outros jogadores possam aí entrar na justiça também para receber aí eles atrasados. E o Corinthians está tentando aí fazer grandes contratações, porém não está conseguindo. Por exemplo, né? O Corinthians está tentando, já contratou aí o Hugo Souza, né? Tá em busca aí de Alex Santana, tá bem adiantado. O volante Charles, que pertence ao Midland, né? E o Timão tem tratativa avançada com o lateral esquerdo aí, Christian Borja. A ideia é que o Corinthians, né, faça ótimas contratações aí para esse segundo turno do segundo semestre do Campeonato Brasileiro. Sobre o técnico, Corinthians tem aí, mandou a proposta para o técnico Ramon Dias. Ele aceitou a proposta. Porém, o presidente Augusto Melo está sofrendo uma pressão de um grupo aí que chama Respeita as Minas, porque acabou mandando uma nota oficial dizendo que não aceita a contratação do técnico Ramon Dias, por ele ser machista. E por que o Corinthians mandou essa nota? Porque ano passado, enquanto trabalhava no Vasco, ele fez uma declaração de cunho machista para uma mulher que trabalhava no VAR. Então, por isso, o Corinthians, esse grupo não está querendo. E Augusto Melo também está sofrendo pressão da oposição. Carille está muito difícil do Corinthians contratar, porque a multa do Carille no Santos chega a quase 3 milhões de reais. Mas o Corinthians está aguardando porque Santos joga contra o Ceará sexta-feira. Se o Santos perder, fica a situação insustentável do Carille, e ele pode cair a qualquer momento, e o Corinthians fazer a contratação aí do Fábio Carille. Corinthians espera aí nas próximas horas receber um montante aí de direito de televisão de quase 175 milhões de reais. 150 milhões vem com adiantamento, uma espécie de empréstimo, né, da LFU, né? A Liga Forte União, né, que comprou os direitos de transmissão do Corinthians no Campeonato Brasileiro, né, de 2025 até 2029. Inicialmente a LFU prometeu esse dinheiro aí até o fim do mês de julho. Só que Augusto Melo disse que quer dinheiro aí da forma mais rápida possível. Então esse dinheiro pode entrar no cofre do Corinthians de hoje até amanhã. Então o Timão ainda foi informado que o Nottingham Forest depositará possivelmente nas próximas horas também. Hoje, quinta-feira, um valor aí aproximado de 23 milhões de reais e 700 mil de multa rescisória do goleiro Carlos Miguel, que a multa rescisória dele era 4 milhões de euros. Então, com 150 milhões da LFU, mais quase 24 milhões de Carlos Miguel, Corinthians vai ter quase 170 milhões para quitar aí salários atrasados, direito de imagem, fundo de garantia e contratar grandes reforços, porque o Corinthians até hoje não conseguiu contratar aí grandes jogadores. Então o Corinthians precisa o quanto antes possível de entrar essa grana no clube e fazer boas contratações. Por quê? Porque o Corinthians precisa. O time, infelizmente, está mal das pernas no Campeonato Brasileiro. Tem aparecido na mídia só com notícias ruins, e a notícia ruim do Corinthians não para. Pedro Henrique acabou se envolvendo em uma confusão ao lado do goleiro Carlos Miguel nessa terça-feira. Por quê? Porque rolou uma festa de despedida do goleiro Carlos Miguel, que está indo para o Nottingham Forest, em um condomínio fechado no Arujá. Então, quando ia embora, Pedro Henrique acabou aí batendo no portão com a sua caminhonete. Ele tentou fugir, porém o vizinho acionou a segurança do condomínio, que impediu a saída do atacante. Aí a polícia foi chamada e registrou um boletim de ocorrência, e as imagens mostram aí Pedro Henrique aí super bêbado, tropeçando nas pernas, e a polícia vai tratar como lesão corporal, ameaça, fuga do local do crime e estrago no portão, dano, né? Então, Corinthians, a gente tenta trazer notícia boa aqui, mas infelizmente a maioria das coisas que sai
são notícias ruins. Jogadores que estão lá não colaboram, porque Gustavo Mosquito acabou acionando a justiça para receber direito de imagem, direito para receber fundo de garantia atrasado. A torcida do Corinthians acabou ficando aí chateada com Gustavo Mosquito. Por quê? Porque ele vem praticamente de 1 ano afastado do clube, porque estava com lesão, estava machucado, retornou agora e já acionou a justiça. Então a torcida do Corinthians entende que ele está sendo ingrato com o Corinthians, tendo em vista que outros jogadores que estão jogando lá, né, faz tempo, e não acionou a justiça. Ele que estava fora do Corinthians porque estava machucado, voltou e acionou a justiça. Então, mas a gente entende a chateação da torcida, porém a gente também entende o jogador, porque é de direito dele receber fundo de garantia. Se o Corinthians não está pagando, tá errado. Então esse dinheiro aí, de 175 milhões aproximadamente, é para fazer muita coisa no Corinthians. Augusto Melo acha que dá para fazer grandes contratações. Eu acredito que não. Por quê? Corinthians deve direito de imagem, deve fundo de garantia, deve salário atrasado. Corinthians tem alguns processos na justiça de jogadores que saíram, acionaram a justiça e ganharam. Então o Corinthians, esse dinheiro aí acho que é o básico, é para cobrir dívida. Como que vai fazer grandes contratações, que o primeiro passo é cumprir os compromissos do clube, né? Corinthians contratou alguns jogadores aí, mas jogadores que não tem nome. Jogadores que muitos deles são reserva no clube. Tá difícil a situação do Corinthians. Um dos times maiores do mundo tem uma dívida aí de quase 2 bilhões de reais. É lamentável. Isso é o quê? Incompetência da diretoria passada, incompetência dessa diretoria. Não é só da passada. Aqui entrou também incompetente. 9 diretores da base do presidente Augusto Melo pediu para sair. Corinthians gastou 130 milhões de contratação. Não conseguiu fazer uma contratação boa sequer. Quem é o jogador que o Corinthians chegou, vestiu a camisa e resolveu o problema do Corinthians? Não tem. 130 milhões. É muito dinheiro. Infelizmente, mal gerido o clube. E por isso que está devendo aí quase 2 bilhões de reais. Uma dívida muito difícil de pagar. Mas sai presidente e entra presidente. Presta um desserviço ao Corinthians e aí nada acontece com ele. Olha onde está Duílio Monteiro Alves. Na sua mansão, de boa, tranquila. E prestou um desserviço ao Corinthians. Entrou na história como o pior presidente. E Augusto Melo está lutando muito para tomar esse posto do Duílio Monteiro Alves. Se continuar como está, apenas 6 meses de mandato, com certeza Augusto Melo entrará na história do Corinthians como o pior presidente de todos os tempos. Porque é uma lambança atrás da outra. Não parece um profissional, parece um amador. Augusto Melo mostra, desde a sua campanha, que não estava preparado para dirigir um clube tão grande como é o Corinthians. Nas entrevistas, quando ele era candidato, se perdia. Entrou no Corinthians, continuou dando entrevista infundada. Entrevista de amador. Quem é profissional trabalha calado e mostra resultado. E Augusto Melo faz só o contrário. E aí, fiel, o que vocês acham? Corinthians consegue aí esse patrocínio, quitar suas dívidas e fazer grandes contratações? Eu acredito que não, mas eu quero ouvir a opinião de vocês. Deixa aqui no canal um comentário, deixa um like, deixa sua inscrição, ativa a notificação, porque todo dia eu gravo conteúdo sobre o Corinthians e vocês receberão tudo de primeira mão. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.